cemitério começa com a mudança de Los Creed para uma nova casa em uma nova cidade e um novo emprego. Assim que chegam, eles conhecem um novo vizinho, Judge Crandall, um senhor bem velho que não parecia ser tão velho quanto realmente era. Sabem aquelas pessoas que testemunharam a guerra mundial, tenha sido em casa ou na guerra? Então, Judge era uma delas. Ele se apresenta à família e Lois já se encanta pelo senhorzinho de gente boa, que realmente é, tá, gente? Ele não é maldoso, embora tenha um dedo de culpa no que vai acontecer mais adiante na história. Então, o pessoal conversa e do nada o menininho Gage dá um berro fortíssimo que chega, todo mundo para no tempo, parece que o mundo está se acabando e acaba descobrindo que foi uma abelha. Judge prontamente se oferece para ajudar, e embora Rachel tenha hesitado em permitir um estranho tocar em seu filho de braço, ela prontamente ficou grata quando viu Judge remover habilmente o ferrão da abelha, fazendo Gage se acalmar um pouco. Ato heróico este que fez com que Lou simpatizasse ainda mais pelo Judge. Logo, um convite para visitar a casa do senhorzinho e conhecer a esposa dele foi feito. Todos foram, e foi aí que o assunto que dá o nome ao livro surgiu. Judge comenta com Eileen sobre o cemitério de animais que se encontrava no bosque localizado aos fundos da nova casa deles, e prometeu levá-los para conhecer o lugar e sua história. Agora vou falar com vocês sobre esse cemitério. Inicialmente, me senti incomodada com a relação do cemitério com o povo Micmac, que são os nativos americanos na história. Mas o livro foi publicado em 1983. Se King viu alguma problemática, não foi na associação entre povos nativos e magia obscura. Embora hoje King reconheça os termos negativos relacionados a diversas etnias em suas histórias, chegando a mudar títulos de suas obras e tudo mais, entendo que há 51 anos não existia o reconhecimento e nem a exposição de representatividade negativa. Não critique tanto nosso mestre idoso. Agora voltamos para a história. Quando o Judge leva a família pela trilha que dá ao cemitério de animais, todos já começavam a sentir uma sensação estranha. Não era ruim, mas incomodava de certo modo. Ao chegarem, ele já acha tudo muito interessante. Faz várias perguntas a Judge, que responde alegremente. Por outro lado, Rachel se agarrava ainda mais ao filho, se sentia incomodada porque ela tinha um gatilho com o assunto morte e Lou sabia do gatilho, porém não da motivação. Mas algo também o atraiu num cemitério. Apesar de ter sido obras de criança, havia uma certa organização, para Lois um tanto ritualística. As tumbas dos animais estavam enfileiradas de um jeito que formam espirais, e isso fez a mente dele se encher de perguntas, principalmente sobre os aglomerados de árvores, troncos e galhos que meio que formavam uma fronteira ao redor do cemitério, atiçando a curiosidade de Lois de saber o que se encontrava do outro lado. Agora, para quem ninguém sabe, né, gente? Deixa quieto que tá quieto. Para de ser doida! Quando voltam para casa, Rachel ainda estava engatilhada e não gostou nem um pouco dessa ideia de levar a filha dela para conhecer um cemitério. E tudo piorou quando Eileen chegou para o pai toda cheia de perguntas sobre morte de animais. E após as explicações generalizadas do pai que tentava não preocupar a filha, ela explodiu em lágrimas, pois não queria que o seu gato Church morresse. Mas também quem que quer, né, gente? Que seu bichinho morra, né? Então vamos relevar, né? A criança de 5 anos com medo que o gato morra, né? Mas antes de mais nada, vou resumir o gatilho da Rachel sobre morte para ficar mais entendível as reações dela, né? Para ninguém ficar criticando a gata. Rachel, quando tinha uns 8 anos, mais ou menos, teve que assistir a irmã mais velha definhar de uma doença. E no dia que ela realmente faleceu, foi traumatizante para a menina que estava sozinha em casa e teve que arrumar força onde não tinha para tentar salvar a irmã de um engasgo que lhe foi fatal. A irmã tinha meningite raquidiana e uma das características era as costas ficarem contorcidas e cheias de calombo. Rachel, depois de ter passado a adrenalina de tentar salvá-la, passou a sentir as dores do esforço e logo imaginou que foi a irmã que a amaldiçoou por ser perfeita e saudável. A relação entre elas não era uma das melhores, né? Então, a bichinha ficou traumatizada. E as semanas que a pobre passou sentindo dores nas coisas, passou acreditando nisso. O que deixou um trauma fortíssimo até a idade adulta em relação à morte no geral. Era tocar no assunto e os perrengues que ela passou com, e por causa da irmã, voltavam com tudo. Voltando para o presente, aí na noite que a filha chorou por conta do gato, Rachel teve uma reação agressiva com Luz e o culpou de ter levado a menina, que isso não se faz, era simplesmente a Rachel de 8 anos gritando de medo de morrer porque sentia dores nas costas. E Luz não entendia a reação porque ela nunca parou para conversar sobre com ele, e ele, na posição de médico, via a morte como algo natural e a reação da esposa lhe foi um tanto dramática. Enfim, no outro dia ele foi tomar chá na varanda da casa de Judge e Norma e conversaram sobre a reação de Rachel e Eileen. Judge lamenta, mas comenta que geralmente o cemitério de animais é o primeiro contato que as crianças da região têm com a morte. Daí então, os chás e as cervejas na varanda de Judge se tornaram rotineiros. Mas aí vem a primeira coisa sobrenatural do livro.
o primeiro dia de trabalho de Luz no hospital universitário. Ele pensou que ia ser tranquilo? Nananina não. O homem chegou para trabalhar e a primeira labuta foi uma vítima de um acidente tão grave que o rapaz parecia estar mais morto do que vivo. Todo quebrado, ossos expostos, cara toda arrebentada, parecendo obra de confeiteiro artístico em início de carreira. E tudo piora quando o rapaz já está na beira da morte e começa a falar. E o que ele fala uma coisa que deixa Lois boquiaberto. Ele diz que o cemitério de bicho não é o verdadeiro e ainda chama Lois pelo nome Lois. E Luz fica tipo, fala-me Deus, Nossa Senhora, tu tá falando comigo, desgraça. Nessa hora, o centésimo do diploma de medicina foi de arracha em 2 palitos. E o moribundo ainda dá um de poeta. Nem pescoço retinha pra falar, ainda mandou essa. O solo no coração de um homem é mais empedernido. O homem planta o que pode e cuida do que plantou. Eu nem sei o que significa empedernido, gente. E o defunto moribundo sabia. E Lois, tipo, e é o quê, meu irmão? Daí o moribundo dá uma baforada fedorenta na cara dele e falece. Lois depois disse que se convencer de que aquilo não aconteceu, que o rapaz estava vivo enquanto falava, mais uma vozinha ficou martelando no o cemitério de bicho não é o verdadeiro Lois. E por que de acho aquele rapaz sabia o nome dele e sobre o cemitério? E como ele sabia que ele havia ido lá? Mistérios. Daí, então, Lois volta para casa depois de um dia dificílimo no trabalho e a Rachel recebe de corpo e alma. Mais corpo do que alma, se vocês me entendem. Para mais detalhes, leiam o livro. Gloob, 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 gloob. O pior desse perrengue do Lois é que depois dele ter conseguido abstrair o que tinha acontecido e ouvido, e depois de ter relaxado com a esposa, no meio da noite enquanto ele dormia, adivinha? O paciente, desta vez mortinho da Silva, surge no quarto de Lois para convidar para dar um rolê. E o que Lois fez? Gritou? Não. Recusou? Não. Lois simplesmente segurou na mão da insanidade e foi. O caminho pela trilha foi tomado pelos pensamentos de Lois de que aquilo era um sonho, que o rapaz não estava ali de fato, que aquele sangue todo e a cara destroçada não era real, e sim um pesadelo. E foi tentando se convencer disso que ele seguia caminho pela trilha do bosque que dava para o cemitério de bicho. Chegando lá, o defunto apontou para os galhos e trocou que fazia uma espécie de muro fronteira ao redor do cemitério e disse: Tá vendo isso? Não ultrapasse, senão tu e tua família vão se lascar. Boa noite. E foi embora, deixando o Lois entorpecido, sem ter certeza de que era um sonho ou não, e ficou lá. Do nada tudo turvou e quando ele acordou, estava na sua cama. O alívio veio na hora. Aí ele ouviu toda a movimentação matinal do seu lar, os sonhos dos seus filhos acordando e tomando café, a esposa o convidando para comer. Daí, quando ele foi se levantar, os pés tudo podre de lama, os lençóis tudo sujos por baixo. Lois só pensou em uma frase: socorro, Deus. Estou só acumulando mais karma? Com certeza. Ele ficou um bom tempo parado, decidindo se gritar ou se levantar para limpar as evidências de sua aventurinha com fantasmas. E a segunda opção venceu. Los correu para lavar os pés, e como esse povo manda os panos para a lavanderia, a esposa nunca iria ver os lençóis sujos de lama se ele conseguisse embalar direitinho e colocar no cesto. Depois do serviço feito, um ataque de riso começou do nada. Oh, yeah! E Los novamente pensou que ia enlouquecer de vez. Também, né? Não é para menos. Você deu um rolê de madrugada com um fantasma todo podre para receber um alerta que não tinha nenhum cabimento. É um milagre esse homem ainda ter mente para pensar em como lidar com essa situação, que vai contra todos os seus princípios ceticistas. Depois disso, ele voltou para o trabalho e para a sua rotina. No fim, resolveu acreditar que teve um episódio de sonambulismo e ficou por isso mesmo. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, a ansiedade tomou conta do nosso doutorzinho e adivinha? Ele foi para o cemitério de bicho, certamente para encontrar evidências de que ele realmente esteve lá recentemente, e as achou. E do nada a curiosidade lhe bateu quando ele olhou para os aglomerados de galhos e uma vozinha fruticou no ouvido dele: Vai lá, doutorzinho, e vê o que tem no outro lado, sobe. E ele respondia: Não vou, e já indo. Quando chegou na metade da pilha, Luz começou a se sentir estranho, a pressão começou a baixar, então ele começou a descer. Mas antes deu uma esticada de pescoço que nem tartaruga querendo morder um dedo e notou mesmo em meio à névoa uma trilha que se perdia dentro do bosque no outro lado. Voltou para casa cheio de curiosidades e conselhos mentais que ele não seguiria, né? Porque, né, teimoso. Agora vamos ao gato da família, Church. Esse lindinho peludo, dono de todo o amor da nossa Eileen, plantou no coração dela o medo de que ele morresse. Então Lois resolveu agendar a castração do bichinho para que ele parasse as andanças, pois no bairro há uma rodovia que passa caminhões enormes em alta velocidade e com muita frequência. Lois sempre se recusou a castrar o bichinho por causa que na cabeça dele de macho, hétero cis, ia ficar faltando algo no pobre gato, que é meio óbvio, né?
as bolas. Mas depois do xilique que a filha deu, somando ao ataque da esposa, ele resolveu marcar. Church foi castrado e dias depois foi atropelado. Infelizmente, né? Ironia do destino. Sendo encontrado por Judge, que ligou para Lois, que foi lá confirmar a identidade do falecido. Lois entrou em desespero, pensando na dor da filha e a esposa ficando super abalada pela situação. A sorte dele foi que Eileen tinha viajado com a mãe e o irmãozinho para a casa dos avós. E ele estava sozinho em casa, o que deu tempo para ele fazer a pior merda do livro. Judd, o responsável por apresentar o cemitério de animais da família Creed, também foi o responsável por apresentar a verdadeira história do local onde o cemitério se encontrava. Vou resumir para vocês porque, ao mesmo tempo que os detalhes são relevantes para o livro, para o vídeo não é muito, apenas para quem quer ler. Os ancestrais do povo Micmac tinham a lenda de uma entidade maldosa que foi enterrada no cemitério, deixando esse solo amaldiçoado, e tudo que era enterrado nele acabava retornando. Para mais detalhes da lenda, lê um livro. Daí, Judy sabia dessa história e a contou a Louso, convencendo a levar o gatinho falecido para esse cemitério maldito, que, adivinhem, ficava depois do aglomerado de galhos e troncos no cemitério de bicho. E Louso, mesmo sentindo que era uma péssima ideia, porque um certo defunto vivo aconselhou a não atravessar a barreira, pois a família dele ia se lascar, foi convencido pelos relatos dos animais que retornaram e ficaram de boas. Inclusive o próprio cachorro de Judy, ignorando totalmente o relato do touro que ficou maluco. O cachorrinho de Judy foi suficiente para convencer. Enfim, né? O caminho até o cemitério, o Lucy se sentiu entorpecido, sentindo um pezinho de Church na sacola, e quando chegaram na pilha de galhos, os dois escalaram com muita facilidade. Até o Judge, que tinha uns 280 anos, naquele momento pareceu ter 20. No outro lado, a atmosfera era sinistra, tinha uma névoa estranha, árvores mortas e trilhas de pedras, parecia um outro mundo, um lugar frio, triste e medonho, parecendo o coração do professor em dia de prova, depois de ter caminhado horrores. Jude informa que chegaram no local e pediu para a Luz começar a fazer a cova de Church, e ele cavou como se a vida dele dependesse de um buraco perfeito e uma cova perfeita para o gato amado da filha. Com o trabalho finalizado e o gato enterrado, Luz volta para casa, já sabendo que não fez coisa boa. O serviço de ressurreição do cemitério maldito era de uma excelência invejável. No outro dia, Church surge podre de terra, mas inteiro. Luz, quando viu o gato, percebeu que o bicho está estranho. Não era o mesmo Church, mesmo ele sendo Church, não havia dúvidas. Quando o bichano roçou na perna dele, a vontade de Luz foi de chutá-lo, que nem a Bo Hancock em One Piece. わらわの通り道に子猫を置いたのは Mas se contentou em alimentar o bicho e se manter o mais longe possível daquela criatura mortita, porém vivitita. Daí, a Aileen chega da viagem da casa dos avós e a primeira coisa que ela foi procurar foi o gato. E logo percebeu que o gato estava diferente e havia um cheiro de lama nele que não saiu nem com banho de espuma. A relação da menina com o gato foi um tanto balançada, mas depois de um tempo fingiram que Church não estava aparecendo uma entidade que cheirava a lama. Passados os perrengues com o Church, Norma, a esposa de Judy, acaba falecendo e a Eileen lida muito bem com a morte da vizinha idosa e querida, mas Rachel inventou um resfriado para não ir devido ao seu trauma com a irmã, e finalmente ela resolve desabafar com Lois e conta para ele todo o perrengue que passou durante os últimos momentos da irmã e como isso a afetou. Lois passou a entender e respeitar as reações da esposa em relação ao assunto morte, e toda essa situação só uniu mais ainda os dois. Quando tudo parecia estar em perfeita condição, a família feliz com seus vizinhos de estimação, algo terrível acontece. Não vou entrar em muitos detalhes, porque é realmente triste, gente, e lamentável. Mas devo dizer que nosso pequeno Gage, aquele rapazinho que levou a picada de abelha no começo dessa história, sofre um acidente naquela avenida que passa bastante caminhões em alta velocidade e chega a falecer. Os detalhes do acidente são descritos sem censura na narrativa de King. Logo avisa se for sensível e tá aí um gatilho para ser informado. No velório de Gage rolou muita coisa, mas o que vocês precisam saber é que a Rachel não surtou como seria o esperado. É claro que ela ficou muito mal, afinal ela perdeu um filho, gente, e a mulher ficou como qualquer mãe que ama o seu filho ficaria, com ou sem trauma de infância. Rolou umas coisinhas muito loucas no velório, foi sogro dando um soco em genro, caixão caindo, quase sendo aberto. Para mais detalhes, leia um livro, que o meu foco aqui é a entidade, e não o velho rico safado que para sua filha só queria um fazendeiro.
O importante para o vídeo é a vozinha sábia na cabeça de Lois dizendo: sim, Lois, você tem qualquer coisa da frase, eu faria qualquer coisa para tê-lo de volta. E como na outra vez você não me ouviu, vá lá atrás do seu qualquer coisa. Daí Lois, depois de muito resistir à tentação de enterrar o filho no cemitério maldito para trazê-lo de volta, pois Chuck voltou e mais ou menos bem, respondeu à voz de sua cabeça com: eu não estou doido, eu não vou. E ele foi. Após o velório, Lois aconselha a Rachel a passar um tempo na casa dos pais e que levasse a ele junto. O sogro até ligou para pedir desculpa pela confusão no velório, pois mesmo depois de tudo, Lois ainda teve coração para dar essa ideia. Ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Mas tudo não passava de um pretexto para ele ficar sozinho em casa e fazer merda. Mas durante a viagem, Eileen teve uns sonhos. Se lembra daquele defunto vivo que avisou a Lois a não subir no aglomerado de galhos, porque senão a família dele ia se lascar? Então, o danado apareceu para a menina em sonho e foi dar um de X9 dizer que Lois ia subir nos galhos e fazer merda. Fofoqueira! Foi aí que a Rachel começou a perceber que alguma coisa nada natural estava acontecendo e que Lois estava metido nisso. Então resolveu voltar para casa porque a sua filha contou sobre o sonho para ela. Sozinho, Lois vai ao cemitério, desenterra o filho e o leva para o cemitério maldito. Enterra o filho novamente e volta para casa, né? Como se nada tivesse acontecido. Já tá virando já rotina na vida do médico. Mas, minha gente, essa criança quando volta, esqueça que é o Gage. Quem voltou foi o Chuck. Sabe aquela cena dele pegando a faca na maior entoca? Esse menino fez a mesma coisa com o bisturi do Lois, que enquanto dormia não imaginava que ia ser o responsável pela morte de 3 pessoas. A primeira pessoa foi o Judge, o senhorzinho já sabendo como a história do cemitério mexe com a pessoa e julgando pela situação atual da mente do amigo Luz, já estava em alerta porque ele sentia no ar que havia uma energia fortíssima em ação e não era boa e ele sabia que vinha do cemitério maldito. Ficou de vigia em sua varanda, mas acabou pegando no sono e quando ouviu um som estranho, uma vozinha diz em seu ouvido que ele sabe muito bem do que se trata e não demora muito para ele dar de cara com o Chuck e o bisturi. Quando essa criatura abriu a boca para falar, Ai, que boneco feio. Acho que eu vou jogar você no fogo. Joga seu periquito no fogo, rapariga. Cheia de pomba dentro, rapariga. Sem vergonha. Aqui que eu tenho pra torrar. uma mistura de voz de bebê com capiroto, Judge já sabia que era hora de dar adeus e ele deu. Chuck fez o que foi fazer e seguiu para a próxima vítima. Quem será? A próxima vítima agora. E aqui termina esse episódio do Comentando com Spoiler, pois desejo que leia o livro e descubra quem foram as 2 últimas vítimas do pequeno Chuck. Para os amantes do gênero e fãs do autor Stephen King, tenho certeza de que vão amar os detalhes do desenvolvimento dessa história, mas é claro que não expus todos os detalhes. King sempre trabalha os limites da mente humana e neste livro ele dá um show de habilidade. E é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e me digam nos comentários se já leram este livro e o que acharam caso tenham lido. Até o próximo Comentando com Spoiler!